afloramento da mediunidade, fizemos aquela análise psicológica profunda, as dificuldades que todos nós enfrentamos, até mesmo logo após o afloramento. Falamos sobre algumas estratégias de como enfrentar essas dificuldades que não são inevitáveis, mas hoje nós vamos direto para a prática, para o exercício, que muitas vezes acontece quando estamos nas salas de trabalho e que vai trazer uma maior ou menor qualidade às nossas comunicações. Hoje nós temos algumas partes de exercício, de algumas mentalizações que nós vamos fazer, algumas estimulações da nossa mente para ver como estamos mediunicamente. Vamos fazer essa análise dessa interferência, e isso se aplica a toda e qualquer comunicação, né? A psicografia, a psicofonia, a vidência, a maioria das mediunidades são afetadas, né, pelo psiquismo do médium, como a gente vem estudando aqui, e hoje a gente vai navegar por essas águas ali, né? Por essa proposta que Allan Kardec apresenta, que é o papel do médium nas comunicações espíritas. E para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje, nós vamos iniciar fazendo um exercício. Nós vamos fazer uma dinâmica, para que possamos trabalhar o nosso psiquismo e levar essa experiência para quando estivermos na sala mediúnica. Quando nós mentalizamos a ideia desse curso, foi que nós pudéssemos usar o conhecimento que estamos trabalhando, trocando aqui, em sala mediúnica. Então, toda a informação que nós estamos trazendo aqui jamais é com um tom de criticar a atividade ou o comportamento de qualquer outra pessoa, de colocar na postura de ser um médium formado ou que esteja acima de você, de forma alguma, mas sim para aperfeiçoarmos, buscarmos essa qualidade na prática mediúnica. Isso para todos nós, na condição de trabalhadores da casa espírita, seja qual for o papel que tenhamos na sala mediúnica. Então, quando mentalizamos isso, surgiu na elaboração do conteúdo, sem dúvida alguma, essa questão do nosso psiquismo atrapalhando as comunicações. E também pela minha experiência, que já passei quase a maioria das salas aqui trabalhando, e que detectando as minhas dificuldades e as dificuldades dos amigos de trabalho, nós acabamos pensando nessa atividade de hoje para que pudéssemos fazer o trabalho. Então, nós vamos fazer inicialmente uma mentalização. Vou pedir para quem está próximo aí apagar a luz, para que possamos iniciar aqui o nosso estudo. Vocês vão ficar numa postura confortável, ficar o máximo possível confortáveis, tentar não ficar tenso, trazer o relaxamento, entrar em contato aí consigo, com os batimentos cardíacos e a respiração, como temos feito nos nossos exercícios. E nesse ambiente de calma, vamos asserenando a nossa mente, nos concentrando na nossa respiração, tentando acalmar os pensamentos, na medida da nossa capacidade, da nossa dinâmica, e vamos limpando a mente, deixando que uma sensação de paz nos tome conta. A minha voz lhes alcança nesse instante o ouvido, em uma estimulação sonora, e entrando em contato com a ambiência, com a mente limpa, nós vamos sentir a presença das energias do ambiente. Eu estou nesse momento vendo vários espíritos ao redor de nós, como se estivéssemos no centro de um grande círculo, formado por pessoas vestidas de branco. Vejo o trânsito de pessoas trazendo medicamentos e ervas trazidas da natureza para os tratamentos de todos nós encarnados e desencarnados aqui presentes. Uma luz que oscila entre o branco e o verde claro, na forma de uma grande nuvem que cai do alto na direção de nossas cabeças. Há uma pessoa em pé à porta, controlando o fluxo das pessoas que estão também vestidas de branco e que aqui estão se achegando. É como se as paredes sumissem, desaparecessem, mostrando-se
esse salão muito maior do que ele se apresenta. E nessa sensação de paz, entremos em contato novamente com as nossas funções fisiológicas, com os nossos batimentos, vamos recobrando a consciência objetiva e lentamente vamos abrindo os olhos. Retornando à sala, vou pedir que acendam a luz. Agora, nesse instante, a Renata, o Fabrício e a Valéria vai passar em cada fila para fazer uma estatística aí das pessoas que conseguiram visualizar esse quadro espiritual. Posteriormente, assim que eles passarem, eles vão passarem na ponta de cada fila e perguntar quantas pessoas viram. Vão dizer a quantidade de pessoas, eles vão anotar e me trazer informação. Peço a vocês que colaborem. Se você ajuda a gente também, para acelerar um pouco, para você estar com vontade de trabalhar. Você só, aí você vai dizer quantas pessoas viram, pode ser a sua nota. Aí fila tal, tantos. Essa foi uma dinâmica que nós fizemos aqui, aparentemente, que vai refletir algo que acontece bastante nas nossas salas de trabalho, não só aqui no André Luiz, mas em vários outros centros, como tem a oportunidade de participar. A Cleo, que é a nossa amiga de trabalho aqui, ela fez essa estatística para nós, desde que começou o curso. Nós podemos observar que dentro das pessoas que estão frequentando, desse total, claro que tem muitas pessoas que não estão assinando a fila, porque o salão está cheio e a quantidade das pessoas da lista é muito menor. Então a gente percebe que a estatística é como é aproximada, para mais ou para menos. Mas 47 dessas pessoas são médiums, relatam ser médiums. E o que aparentemente nós descreveríamos aqui foi um quadro que eu relatei ser mediúnico. E que desse total de pessoas que estão aqui no salão, que nós não temos exatamente, que essa estatística é do curso passado, foram 55 pessoas que disseram ter visto o quadro mediúnico. Tem 47 médiuns aqui no curso. 55 viram o quadro dito mediúnico. Só que eu, obviamente, fiz um preparo antes de vir para cá, mentalizando uma forma da gente trabalhar essas questões anímicas no nosso grupo. E o que eu relatei a vocês não foi um quadro espiritual. Ele não foi um quadro que eu percebi através da mediunidade aqui. Eu não fiz isso de forma alguma para desmerecer qualquer médium, mas para mostrar como a nossa mente pode ser trabalhada em sala mediúnica. Eu me dei ao trabalho para que isso não acontecesse de digitar o texto em casa, para que eu não chegasse aqui e sofresse a influência dos espíritos, no sentido de captar o psiquismo da sala e relatar a vocês. Então as pessoas que viram esse quadro que eu relatei como um quadro espiritual, é o que nós, fora da doutrina espírita, porque esse termo não é espírita, é um termo de outras escolas psicológicas, e até mesmo fora da psicologia e da psiquiatria, que nós chamamos de animismo, que é quando nós, estimulados por algo externo, visualizamos um quadro. E nós, muitas vezes, adotamos essa dinâmica em trabalho na nossa sala mediúnica, como uma forma de trabalho na sala mediúnica. E é sobre isso que nós vamos tratar. Não teve nenhuma intenção negativa nisso. Mas a melhor forma de se mostrar, muito mais do que no discurso, é como Allan Kardec dizia: contra fatos não há argumentos. Então não sou eu que estou dizendo, é os fatos que estão, a estatística que está aqui. Então, em cima dessa ideia que nós vamos trabalhar. Em um livro chamado O Mundo Maior, de André Luiz, ele narra no capítulo intitulado Mediunidade a experiência de um grupo de pessoas que estavam em uma reunião mediúnica
e na qual essa reunião estavam presentes alguns espíritos, dentre eles André Luiz, e o espírito de outro médico, que havia vivido na Terra e havia sido uma personalidade importante. Havia um grupo de médiuns ali naquela situação, e ele estava procurando, entre as pessoas do grupo, alguém que estivesse apto para que ele pudesse passar uma mensagem psicográfica. E ele então observou um a um aos médiuns que ali estavam presentes. Ele observou que estava com a mente preocupada nas questões das tarefas de casa, no dia a dia. Outro estava com a mente desgastada através dos processos obsessivos. E cada qual estava com a mente vitalizada em algo que não era o trabalho mediúnico, embora todos fossem médiuns. Até que ele observou que ali havia uma senhora dentre aquele grupo, e dentre aquelas pessoas, aquela senhora que ali se encontrava, se mostrava mais bem equipada moralmente. Aquela que se encontrava em um estado emocional, fluídico, que mais poderia sintonizar com ele. Mas havia um problema, uma barreira que ele encontrou no momento em que ele visualizou que pudesse intercambiar mediunicamente com ela. Ela havia tido pouca experiência intelectual. Ela não havia lido, ela não havia se preparado intelectualmente, buscado a informação nos livros, na ciência, na doutrina que ela professava, embora fosse uma pessoa moralmente extremamente evoluída, iluminada. Então ele viu uma barreira, porque como nós estudamos, a nosso psiquismo funciona naquele U. E quando a informação passa pelo U, ela vai usar o que nós temos no inconsciente e na consciência. Então, quando o espírito queria manifestar ali naquele instante termos técnicos da medicina que iriam caracterizar a palavra que ele tinha quando era encarnado, ele não poderia fazer, porque ela não possuía os arquivos mentais. Então ele não poderia usar a informação, a mente dela, para vestir o seu pensamento, porque ela não possuía os arquivos mentais. Mas mesmo assim ele decidiu se comunicar, porque pelo conteúdo da mensagem, embora ele não pudesse usar o seu linguajar natural, alguma coisa ele passaria dele ali, a lição moral, o exemplo de elevação, e ela passaria por uma prova, como ele mesmo relata, porque o dirigente da sala, que havia muito se preparado, conhecia as teses animistas, que extravasam a doutrina espírita e as próprias ciências humanas. Alcançou a medicina, a história e várias outras ciências. E ele havia estudado. E enquanto ela não tinha muito conhecimento sobre isso, ele estava muito fixado nisso. Então o Espírito relata que quando ela apresentasse a mensagem, ele ia ver a assinatura e ia falar, não é o Espírito, porque essa linguagem não é dele. Era um Espírito que era muito inteligente, usava a linguagem tal e tal e tal, e ela não está expressa aqui nessa mensagem. Então ele certamente, percebendo os conteúdos psíquicos que ali jaziam no espírito da médium, falou que aquilo seria uma prova para ela, uma prova de humildade, para que ela não desistisse. Naquele momento ele a ampararia para que ela pudesse suportar as críticas da avaliação. Então ele decidiu se comunicar. É então que acontece um fenômeno muito parecido com o que aconteceu conosco aqui. Ele se aproxima da médium, como vocês estão vendo ali, aquela luz azul em torno da cabeça de um cérebro mais luminescente, e ele emite uma vibração para se conectar à médium para começar a psicografia. Quando ele faz isso, ele irradia. E as pessoas que estavam à mesa, os outros médios, que eram também sensíveis, começaram a captar a irradiação que ele estava utilizando para se conectar à médium que ele ia se utilizar na faculdade. Então o primeiro médium que recebe a vibração, que na realidade foram todos em conjunto, foram lentamente recebendo os raios que ele emitia, fluídicos ali naquele instante, e a mente começou a derivar. A mente começou a funcionar de modo a produzir um processo anímico muito parecido com o que nós vimos aqui. Alô? O médium recebeu a irradiação do espírito e queria se conectar com a médium que ele havia escolhido. Quando ele recebeu a vibração, a mente dele,
que é um repositório de informações e também de vibrações, trouxe para a consciência uma lembrança que tinha a mesma vibração que o espírito havia emitido para se conectar com a médium, mas que também o alcançara. Então ele lembrou de um hospital, e aquela informação não era mediúnica, estava na mente do médium. O raio que se alcança o psiquismo do médium, naquela proposta do cano que nós observamos, por imantação, arrastou uma lembrança que estava na mesma vibração. Então ele lembrou de um hospital, e que não era mediúnico, não era um processo que nós poderíamos caracterizar como mediúnico. O espírito não se conectou a ele e não lhe passou diretamente essa informação. Ele apenas sentiu a irradiação e a mente derivou, produziu aquilo. A outra médium que também estava ao lado lembrou de São Vicente de Paulo, no mesmo instante, que era um santo de quem ela gostava, e que a vibração se afinizava com a vibração de que o espírito havia mandado para a médium central e também alcançado nela. Então ela vomitou aquela informação mentalmente e passou a lembrar de São Vicente de Paulo. Agora vejam bem, esse quadro poderia muito bem a médium dizer: estou sentindo a presença de São Vicente de Paulo aqui na reunião. E eu acho que ele vai escrever. Não poderia ter sido interpretado assim? E se ela levasse somente a informação fazendo uma análise pessoal neutra do quadro? Ela poderia ter falado exatamente isso. Ela inicialmente viu o quadro e ela poderia começar a fazer uma série de interpretações. É um emissário dele, ou ele está aqui presente, ele vai escrever, ou ele vai passar uma mensagem psicofônica. E era somente a mente da médium. Nesse caso, talvez tenha sido mais perigoso do que no primeiro quadro. E no primeiro quadro, o médium poderia ter falado: nós estamos em um hospital, eu vejo um hospital, nós estamos aqui, vamos trabalhar em um hospital, vejo pessoas sendo atendidas. Aí uma lembrança arrasta as outras lembranças. Aí começa a derivar, a trazer a mente em burburinho as informações que estão arquivadas em nós, nos quadros que chamamos de quadros subjetivos, o que não é a clarividência. A clarividência vê os espíritos da mesma forma que eu os estou vendo aqui, de forma concreta, ali, sem dúvidas, de forma objetiva. Eu vejo alguém andando, vejo as pessoas aqui caminhando, e são espíritos objetivamente caminhando. Eu não fecho meu olho em um quadro mental e observo aquilo subjetivamente. O que era no caso desses médiuns aqui, essas vidências mais subjetivas. Então, em uma outra médium, lembrou dos livros que havia lido, ligados ao assunto, e que estavam naquela mesma vibração. Então ele começou a se recordar de livros que ele havia lido sobre determinados assuntos, que estavam sintonizando com aquelas informações que o espírito emanava para a médium central, que iria se comunicar. A outra médium lembrou de uma enfermeira, que também poderia cair no equívoco, falar: não, sinto a presença de uma enfermeira aqui. O outro poderia muito bem ter falado: imagina se fosse um atendimento de alguém. Ele poderia ter dito: eu estou vendo aqui muitos livros. E é uma informação neutra, um estímulo neutro. Mas o que quer dizer muitos livros? Aí muitas vezes a pessoa chega a nós pedindo auxílio e nós falamos: estou vendo muito livro em relação a você. Aí a pessoa entrava com um problema e agora sai com dois, porque ela tinha um problema para resolver, ele procurou para procurar auxílio, e agora está com outro que ela não sabe o que fazer com a informação dos livros. Então é algo muito importante. Então nós percebemos que nesse quadro, se o médium verbaliza o que lhe vem à mente, ele perde em qualidade na prática mediúnica. Porque possivelmente esses quadros de evidências subjetivas, eles são extremamente traiçoeiros e devem ser colocados no exercício da mediunidade para segundo plano. Jamais ser utilizado como uma mediunidade central. Ele pode sim ser utilizado como uma mediunidade, mas ele não deve ser o único foco do trabalho para o médium. Porque nós temos percebido que a maioria de nós, como um todo,
Em determinado momento, isso é cultural em várias casas que trabalhamos assim. Começamos a reunião, aí um relata que está vendo alguma coisa. E se essa pessoa relata algo que ela está produzindo da própria mente? E da mesma forma que eu os induzi aqui, onde 55 pessoas viram um quadro espiritual que não existia. Isso pode muito bem a todo instante estar acontecendo na nossa sala de trabalho. Então nós precisamos fazer uma avaliação do exercício da nossa mediunidade. Onde vamos colocar e direcionar o exercício da nossa prática mediúnica. Então o que nos acontece é que muitas vezes, quando estamos lá na hora, na sala de trabalho, nós temos algumas informações que estão mais vitalizadas aqui na fronteira entre o inconsciente e a consciência. É o que nós costumamos pensar normalmente e que lentamente vai sendo arquivado. Vocês estão aqui nesse instante assistindo a palestra. Vão sair daqui a uma hora e isso vai virar uma lembrança. Então as pessoas vão perguntar para vocês o que foi dito na palestra. Aí você vai falar, foi dito isso, cada um vai dar o recado ou passar a informação da palestra, como acredita dentro da sua capacidade, do que lembrou. Então, quando isso sai da consciência e vira uma memória, isso vai para aqui uma fronteira mais próxima do inconsciente. Fica de modo que você possa evocar rapidamente. E à medida que você não vai usando, isso vai indo lá para o fundo. E daqui a 20 anos eu pergunto para você, você lembra daquela palestra do dia tal? Quase no final do ano, tinha um rapaz lá falando de tal e tal coisa? Não lembro, não consigo lembrar. Porque caiu nas partes mais profundas do inconsciente. Caiu na região mais profunda, então caiu no esquecimento. Então, quando o espírito aqui emana a vibração a médium que ele ia se utilizar, essas informações que os médios que estavam à mesa vitalizam normalmente, na sua rotina diária, suas paixões, no sentido positivo, como ela gostava do santo, os livros que se nos fixam a mente, foram trazidos. Ele puxou como alguém que coloca pedaços de ferro em cima de um papel, de malhas de ferro, e passa um ímã por baixo. O que acontece? O ímã arrasta os pedaços de metal. Não é assim que funciona? Aqueles pedaços de metal ficam imantados. A gente carrega as limalhas de ferro no magnetismo do ímã. É a mesma coisa que acontece aqui. O magnetismo emitido pelo espírito imanta o psiquismo de cada um dos médiuns ali presentes. E talvez, pela falta de tato mediúnico em alguns sentidos, podemos utilizar essas situações como fatores de mecanismo da mediunidade que muitas vezes não ocorrem. Então os médiuns expulsaram da mente, através da vibração, o que mais gostavam, fazendo ocorrer o fenômeno que estamos estudando já há algum tempo, desde que iniciou o curso. Então a vibração alcançou a mente dos médiuns ali presentes, nesse fenômeno psíquico, fazendo sair ali, no final do canto, a influência do médium nas comunicações. Na realidade é um conteúdo do médium, o que Allan Kardec não denomina como animismo, porque se lermos o livro dos médiuns, não haverá essa palavra lá, animismo. Allan Kardec usa esse termo, a influência do médium nas comunicações. O que de hábito nós criamos a ideia de falar, de denominar animismo. Ânima é a alma. Animismo é o que vem da alma, da própria alma do médium. Essa é a ideia do animismo. Então, visualizando todo esse processo que nós iniciamos na dinâmica e o que o André Luiz nos traz em um livro, O Mundo Maior, nós precisamos entender como apaziguar isso em nós. Como mediunicamente nós vamos dar um bom direcionamento a isso. Para que nós possamos começar a discernir o que é evidência e o que é animismo. O que é evidência e o que é derivação da nossa mente. Todos nós, quando nascemos, imaginemos só no feto, quando estamos ainda com um corpo em formação. Nós estamos ali ligados ao cordão umbilical, recebendo tudo da mãe, ininterruptamente. Não há pausa, é um mundo de prazer, de conforto, onde nós estamos ali guardados no ventre da mãe e estamos recebendo ali aquele mundo de conforto, sem qualquer perturbação do mundo externo. Quando nós nascemos, nós somos
expulsos do ventre, escorregamos para a realidade. Esse prazer começa a ser cadenciado, alternado. O seio se nos apresenta e de repente ele desaparece para nós, começando a nos educar. Nós saímos do que chamamos do princípio do prazer, que nos rege no feto, que é prazer puro, e começamos a ser inseridos no princípio da realidade, que é o que? É o prazer que não ocorre a todo instante, a hora que queremos. Nós temos hora para comer, temos que aprender a controlar os esfíncteres, temos que aprender a ir ao banheiro, o momento certo de fazer isso. Então começa a se formar a nossa personalidade no corpo da mãe. Então nós somos frustrados pela realidade. Então ficamos com uma sede, como se fosse uma espécie de uma saudade daquele mundo, que era só conforto, que era só alegria para nós, biologicamente. E cabe aos pais, agora nesse instante, começar a nos fornecer agora esses momentos alternados de prazer, para que a nossa personalidade vá sendo inserida na realidade, e ao mesmo tempo não seja uma frustração brusca, algo que vá nos enlouquecer, nos perturbar. Porque imaginemos só uma criatura que não tem linguagem, que não sabe se expressar, e que vem alguém que vira ela de cabeça para baixo, coloca na cama, limpa, tira a roupa, veste a roupa, alimenta. É uma situação de total falta de controle de si mesmo. A nossa vida é vivida no corpo da mãe. Ela nos controla, ela nos alimenta, ela nos manipula o corpo. E em cima daquilo ela nos vai mostrar quem somos nós, através dessas manipulações. Então ela vai nos educando e lentamente ela vai matando as nossas sedes alternadas, que vão e vêm, que vão e vêm. Essa sede que nós chamamos de uma sede afetiva, uma sede emocional, que nos é de natureza. Que todos nós temos essa sede no nosso psiquismo. Só que em determinado momento, como é um ser humano que cuida, ele não é perfeito. Nossos pais não são perfeitos. E nós também não somos perfeitos. Então estamos sendo educados por criaturas tão imperfeitas quanto nós, com as suas neuroses, com as suas perturbações. Chegará um momento na nossa educação em que teremos uma demanda afetiva, que é decorrente inclusive das nossas experiências passadas, de outras encarnações, mas que o pai ou a mãe, na sua estrutura de personalidade, não vai conseguir suprir. Ele vai nos frustrar traumaticamente. Nós queríamos determinada atenção, queríamos a aprovação do pai ou da mãe em determinadas situações, e ele nos frustra, não conseguindo sanar essa sede que há em nós, desse afeto, dessa busca. E então guardamos essa parte de nós que ficou sedenta, e ela vai ficar guardada lá no inconsciente eternamente, pedindo essa sede de afeto, até que evoluamos e tornando-a consciente, nós desligamos isso. Então, o pai nos frustra a demanda afetiva que queríamos. Suponhamos que você tem uma sede de abraço, que você seja viciado em abraço. E o pai é daquelas personalidades turronas. Não gosta de abraçar. Filho meu tem que ser homem. Não pode chorar, não pode abraçar, não pode ter contato. E ele passa a vida sem abraçar. Aí você cresce. Você cresce com essa sede de abraço arquivada no inconsciente, sem saber. Ela está lá, é a sua criança, essa parte mal cuidada da sua personalidade. Então isso se torna na sua personalidade uma sede afetiva não satisfeita e fica arquivada ali no seu psiquismo. E nós podemos chamar isso de trauma. Não chega a preencher todos os requisitos de um trauma, mas usemos essa palavra para que seja mais pedagógico. Então você fica com esse pequeno trauma, esse trauma da falta de abraço na sua personalidade, ali naquele instante. E então, em cima do que você foi experimentando da relação com seus pais, a sua personalidade foi se construindo. Você tinha a sua sede natural, que você vem com ela do feto, os seus pais foram matando a sua sede afetiva, ficou o trauma, e em cima disso, o inconsciente se construiu, guardou essa informação no inconsciente, as outras instâncias, como nós estudamos aqui, se construíram, foram se desenvolvendo através dos processos sociais e familiares, surge o ego, surge o superego e ficou lá. Essa sede guardada que você esqueceu dela. Como alguém, depois de 30 anos de ter assistido uma palestra, não tem a mínima ideia do que ouviu. Ficou lá. Mas aquilo não perdeu o efeito. Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, na questão 306,
se não me engano, na 306A do Livro dos Espíritos, que o espírito é capaz de saber pormenorizadamente todas as experiências que teve que estão escritas no seu perispírito. Ele pode saber, desde a sua primeira encarnação, que ele pensou naquele dia, naquele segundo. Tal é o potencial do perispírito. E onde é que está isso? No inconsciente. Nada disso se perde. Nada. Todas as experiências são arquivadas no nosso psiquismo. E nesse mecanismo, essa experiência fica. Essa sede, essa vontade que não foi saciada. Fica ali registrada. Então o indivíduo se desenvolve naquela estrutura e aquilo fica marcado no seu psiquismo, guardadinho, e ele vai se desenvolvendo. Até que aquela sede que ali ficou arquivada, os demais, se você tinha a necessidade de atenção da mãe, ela lhe deu, matou a sua sede, fica aí a experiência. Lembremos das pilhas lá carregadas, descarregadas. Se a sua mãe lhe dava atenção e você tinha necessidade disso, ela deu atenção, você está satisfeito, ficou a experiência guardada, sem uma energia de impacto que mobilize o seu psiquismo. Essa parte não satisfeita, ela fica lá, aquela sede imantada, e ela começa a mobilizar o seu psiquismo, de modo a fazer pressão na consciência, para que essa sede seja satisfeita, para que você alcance isso, embora você não saiba que ela existe. Então o psiquismo vai começar a fazer um trabalho de alguma forma para satisfazer essa sede, que você não conseguiu satisfazer essa sede afetiva. A meta do nosso psiquismo é a obtenção da menor tensão psíquica possível. E o que é? O que gera tensão? Esses desejos não satisfeitos, essas buscas que não alcançamos, e que muitas vezes acordado ou dormindo, nós arquivamos no nosso inconsciente. Muitas vezes nós recebemos um convite. Ah, vem jantar aqui na minha casa. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma pizza. Aí você já começa, nossa, vai ser bom, vou comer aquela pizza. Adoro pizza. Aí você chega lá e sushi. Aí você, nossa, eu não tinha falado que era pizza, aí você fica frustrado com aquele desejo, porque você já estava mentalizando um prato e chega lá, era outro. E o que acontece com aquela energia que você mobilizou para comer a pizza? Ela não se perde. Você recalca ela, você arquiva ela. Ela vai ser arquivada no inconsciente, para que no momento certo você possa descarregar ela, no momento que você encontrar esse pedaço de pizza novamente. Por incrível que pareça, é assim que funciona. Então fica lá arquivado. Você come sushi lá frustrado, tava bom e tal, mas no fundo você queria a pizza. Aí as pessoas falam, como que eu desejo uma coisa que nem eu sei que desejo, que está no inconsciente? A psicologia responde. A gente chama isso de subcepção. É a Gestalt terapia que soluciona isso. Eu desejo uma coisa que nem eu sei que desejo. É algo inconsciente para nós. Então fica aquela sede. E quando essa pizza não chega no estômago, eu guardo o desejo e isso começa a fazer uma pressão. A panela de pressão começa a fervilhar lá no inconsciente. Então qual é a função do organismo? A obtenção da menor tensão possível. Ele vai procurar regular isso. Eu tenho que arrumar uma alternativa para comer essa pizza, mesmo que eu não saiba onde é que eu vou arrumar. E ele vai buscar fazer essa descarga para poder gerar uma homeostase, assim como o corpo faz quando está com febre, o sistema imunológico trabalhando para combater as infecções, ele começa a trabalhar para que possa ajustar a energia. Se vocês se recordarem, nós falamos em economia psíquica, é isso aí. É igual dinheiro na poupança. Se eu tenho uma quantidade na conta e eu tiro um pouco, vai perder em um lado para poder colocar em outro. Eu tiro metade do salário e coloco na poupança, metade fica lá na conta corrente, metade na poupança. É a nossa economia. A minha energia psíquica tem uma quantidade. Se eu tiro uma parte dela para comer a pizza e não como, eu mobilizei a energia, ela ficou presa na pizza. Então eu recalco ela até o momento que eu possa dar vazão a esse dinheiro, a essa energia que eu coloquei lá nesse evento que eu não fiz, que eu não fui ao ato para realizá-lo, até alcançar a gratificação, que é essa a meta do psiquismo, buscar a gratificação. Então o indivíduo fica com essa sede ali afetiva arquivada. Isso se torna, no caso das informações que são extremamente importantes para nós, como no caso das relações paternas, maternas ou eventos extremamente mobilizadores de energias psíquicas com perdas significativas,
isso se transforma no que nós chamamos normalmente de trauma, que é algo, um evento que consumiu muita energia. O psiquismo despendeu muita energia em volta daquilo e que ele não conseguiu fazer o que a gente chama de catarse, colocar para fora, diluir, para poder ficar só um registro sem energia. E como está com energia, quer sair. A função do inconsciente é colocar para fora, é fazer sair. Então ele começa a fazer pressão. Se sai da forma que ele quer sair, diluindo tudo, ele vai gerar um extremo sofrimento. E o psiquismo trabalha para que não soframos. Esse é o nosso maior inimigo da reforma íntima. Por isso que é tão difícil fazer reforma íntima. Porque o nosso psiquismo trabalha para que nós fiquemos o tempo inteiro em estado de felicidade, bem, ainda que falseado, mas que estejamos bem. Para entrar em contato com o lixo emocional tem que sofrer. E já que eu tenho que sofrer, o psiquismo não faz. Guarda aí, deixa aí guardado. E eu continuo no estado evolutivo que eu me encontro. Então, se no caso, como no caso dessa alimentação, desse exemplo de ir lá e ter um prato diferente, não é traumático, não vai trazer um sofrimento tão grande, embora seja uma frustração. Mas imaginemos, por exemplo, alguém como narra Manuel Filomeno de Miranda, em que uma jovem, no seu livro Loucura e Obsessão, chega em casa e vê a mãe ficando com seu marido. Imaginemos uma situação como essa. E essa mesma mãe que já havia sido a amante na outra encarnação, agora estavam ali as três se encontrando. Isso tem uma influência muito grande. Imagina uma mãe ter essa lembrança imediata na consciência, saindo de uma vez, sem véu do esquecimento, sem nada. Ia ser um sofrimento extremo para nós. Então, véu do esquecimento junto com o inconsciente barra aquilo. Mas aquilo precisa sair, eu preciso diminuir a pressão gerada. Porque a sede quer sair, o véu do esquecimento não quer deixar, e isso começa a aumentar a pressão dentro do meu psiquismo. Eu preciso achar uma alternativa para diminuir a pressão. Então o nosso ego, através dos processos evolutivos, como nós falamos, desenvolveu uma série de mecanismos para poder reduzir essa pressão. Surgem aí o que nós chamamos dos mecanismos de defesa. Para nós aqui na questão do animismo, o que é fundamental é a fantasia. Enquanto, qual é a função do ego? Ele vai fazer a função que o inconsciente não faz, que é entrar em contato com a realidade concreta. Joe Dispenza, da Universidade dos Estados Unidos, em uma das universidades dos Estados Unidos, em Washington, se não me engano, fez um experimento que ele coloca um indivíduo com um scanner no cérebro e pede para que ele olhe uma cadeira. Observa essa cadeira. Ele observou e o scanner disse qual a região do cérebro que estava sendo utilizada. Iluminou-se aquela região. Ele então tirou a cadeira e pediu para que o indivíduo fechasse os olhos. E pediu a ele: mentalize a imagem da cadeira que você acabou de ver. E a mesma região se iluminou. E o que eles concluíram? Que o psiquismo nosso, o nosso espírito, falando em termos de espírito, uma parte, ele não sabe a diferença entre esse balcão concreto, que eu estou pegando aqui, e esse mesmo balcão imaginado. Ele não sabe a diferença. Se eu imaginar o balcão de olhos fechados, o meu psiquismo entende como se eu estivesse de olhos abertos olhando o balcão. Como se ele estivesse aqui, presente para mim. Por isso os nossos pensamentos influenciam tanto o nosso psiquismo. Então, se eu fecho os olhos e imagino a cadeira, para o psiquismo eu estou de olhos abertos vendo a cadeira. Aquele evento está acontecendo aqui, presente, real. Só que o ego sabe disso. E é justamente o mecanismo dele. Então você foi lá ao jantar, queria comer a pizza, era sushi, você guardou a sede da pizza. E ficou lá. Qualquer dia eu vou lá no rodízio, eu tenho que comer essa pizza, senão eu vou enlouquecer. Aí o que é que o ego faz? A pressão começa a aumentar. Quero comer a pizza, quero comer a pizza. A pressão começa a aumentar no inconsciente, é o que ele faz? Ele cria uma fantasia. Aí você fala: eu vou lá no rodízio tal, que fica lá em tal quadro. Nossa, hoje eu vou chegar lá, vou comer calabresa, português, vou comer isso, comer aquilo. Porque ele não sabe a diferença da pizza real que eu vou engolir e a pizza que eu estou imaginando. Quando o ego mostra isso para ele, ele arremessa a energia na fantasia, reduz a pressão. Conseguem compreender essa estratégia do ego?
Mas é importante perceber que a energia nunca é gasta totalmente. Embora o inconsciente arremesse no pedaço de pizza fantasiado, o desejo, essa descarga ela nunca é total. Sempre fica um pouco de dinheiro na conta. E muitas vezes esse dinheiro que foi arremessado, essa energia que foi arremessada, nessa vontade que eu queria desaguar, ela retorna novamente. E esse movimento faz com que a pressão no psiquismo diminua. E é isso que faz com que quando a gente tem uma fome horrenda não enlouqueça. A fantasia funciona como uma asepsia, para que nós consigamos nos manter equilibrados. Para isso nós sonhamos inclusive acordado. Nós não falamos aqui na sala que muitas vezes, se não me engano, no primeiro ou segundo encontro, que muitas vezes nós temos fantasias a respeito do que estamos fazendo mediunicamente. Que eu me vejo psicografando, as pessoas chorando, vou usar as mesmas palavras. As pessoas me agradecendo, me dando um abraço. O que é isso? É o seu narcisismo querendo sair, mas o seu superego não deixa, porque a doutrina falou para você que é errado ser vaidoso. Aí você cria uma fantasia de uma coisa que nunca irá sair para aliviar a pressão da vaidade. Conseguem perceber? Então é algo que você cria um quadro na sua fantasia para satisfazer um desejo que você ainda não realizou. Quando você mentaliza um pedaço de pizza, dá tempo para o ego ir buscar a pizza real, sem você enlouquecer. Então você fica lá, vou comer a calabresa portuguesa, chega lá, vou comer uns 20 pedaços. É a fantasia trabalhando. Até que você chega no rodízio e agora eu vou comer. Aí faz a catarse. Isso deu tempo do ego procurar o objeto real, porque o ego sabe fazer a diferença e o inconsciente não sabe. Ele sabe o que é um batom concreto, um batom imaginado. Ele sabe tanto que ele usa a fantasia para reduzir a pressão. Então ele cria a fantasia na mente e vai posteriormente buscar no mundo real algo que seja compatível com a fantasia para o trauma fazer a descarga, a catarse e manter a harmonia sem que a gente se desorganize. Isso tem muito a ver com o animismo, muito a ver. Porque esse processo vai explicar uma série de fatores. Nós então buscamos essa satisfação para reduzir a pressão por um trabalho do ego. Agora imaginemos nós, nesse sentido, uma criatura que teve uma frustração paterna, que de alguma modo ficou com um lado afetivo não resolvido. Esse pai durão que não deu carinho a uma jovem que precisava receber. Ela ficou ali com essa sede arquivada. Então ela vai crescer, vai se desenvolver com essa sede arquivada no inconsciente, o véu segurando, ela esqueceu tudo, fazendo pressão na direção do ego. Aí ela cresce, já adulta, e ela, sem explicar, começa a sentir uma atração por homens mais velhos, que gostam de dizer, faça isso, faça aquilo, eu vou ordenar as suas contas, eu vou ser o seu pai e marido. O que é isso? É a sede tentando encontrar uma redução da pressão. É o que nós chamamos de neurose. Lembrando que essa descarga, ela nunca é total. Nós ficamos numa compulsão à repetição. Enquanto ela começa a mentalizar, eu gosto de um homem que seja mais paternal comigo, claro que a pessoa não vai usar esses termos, porque isso é inconsciente. Se ela soubesse disso, não fazia. Mas ela desenha um perfil de pessoa que é extremamente paternal, que vai fazer justamente a sede que ela não teve satisfeito na relação paterna. Então ele vai começar a desenhar o homem que ela gosta, fantasiar essa figura aqui que eu gosto, e então dá tempo a ela buscar no mundo real, nas relações, essa pessoa que ela gosta. Aí ela vai achar uma pessoa que gosta de ser pai na relação. Aí é um encontro de duas neuroses, um que gosta de ser pai e o outro que gosta de ser filho. É esse caso. E enquanto ninguém toma consciência, segue feliz. Mas se alguém se conscientizar, o risco de separação é grande. Então nós percebemos que isso tem uma função psíquica muito grande. E o que é importante para nós é essa questão que a descarga ela é sempre parcial. Quando eu fantasio, ele arremessa a necessidade que busca.
E depois a energia fica nesse fluxo e refluxo, o que nós chamamos de compulsão à repetição. O indivíduo fica num disco arranhado. Aí você vê aquela mulher, hoje eu estou perseguindo as mulheres, que busca sempre maridos que batem nela. Eu só amo pessoas que me judiam, que me massacram fisicamente, psicologicamente. Aí ela chega lá numa posição de vítima e toma consciência de que, com certeza, os indivíduos são violentos, tem culpa. Mas é um padrão neurológico de escolha dela, de alguma coisa que ficou aqui mal resolvida. Então ela sempre busca inconscientemente alguém que confirme a tese que está arquivada no inconsciente. Alguém que lentamente vá satisfazendo a sede, não suprida. E como a descarga nunca é total, se ela arrumasse o primeiro, acabaria. Aí no segundo ela não arrumaria outro que bate nela. Mas como a descarga é parcial, ela sempre arruma outro, porque nunca há uma satisfação. Nesse sentido, a única coisa que pode satisfazer isso aqui é a conscientização, é trazer isso para cá, para cima. Quando você faz a catarse consciente, acaba o conflito. Então você passa a ser uma pessoa consciente. Consciente. Então nós percebemos que fenômenos inconscientes ocorrem na consciência. Como nós estávamos em uma conversação aqui logo ao entrar. Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer a reforma íntima, justamente por ela ser dolorosa, nesse sentido. Isso se torna muito difícil fazer com que todas essas questões se tornem conscientes. E como fica tudo arquivado, esses desejos lá arquivados no nosso inconsciente, nós estamos a todo tempo repetindo os comportamentos, nesse fluxo e refluxo de energia. Então, parece uma sucessão de fracassos que parece não ter fim. Então o indivíduo vai trabalhando essas questões consigo e surge o que nós chamamos aí de todo lado, você é neurótico, você é aquilo, você é neurótico, blá blá blá. E o conceito é mais ou menos esse aí. Neurótico é um indivíduo cujo psiquismo inconsciente permaneceu ou regressou à época em que os seus desejos de criança eram satisfeitos e que procura reproduzir por atos sintomáticos de valor simbólico a essa satisfação infantil. No caso da jovem, vou retornar aqui, ela ficou, nesse exemplo, com essa sede paterna, e então ela busca um ato simbólico nas suas relações da figura do pai que não conseguiu suprir. É um símbolo do conflito inconsciente. Porque na realidade o que aparece aqui é um sintoma, não é o problema. O problema é aqui embaixo. Se você resolve aqui embaixo, lá em cima eu consigo resolver. Então, toda essa proposta nos serve para fazer uma análise. Essa análise é importante para que nós compreendamos a questão, a importância da fantasia da nossa mente. E o que eu fiz com vocês aqui no início da mentalização foi justamente isso. Foi trazer o condicionamento de vocês a respeito dessas fantasias. Eu tive o cuidado, inclusive, de colocar no texto as coisas que repetidamente eu escuto nas salas mediúnicas. Tive o cuidado justamente para levar ao mesmo. Porque nós estamos tão condicionados a ouvir aquilo, que a fantasia começa a trabalhar para satisfazer essa ideia automática, que fica ali no nosso inconsciente. Então essa fantasia, ela tem uma função no nosso psiquismo, e nós percebemos que ela vai fazer essa descarga nas nossas fantasias para tentar manter equilibrado, e essa descarga ela nunca é total. E à medida que isso vai sendo descarregado na fantasia, isso dá tempo ao ego de procurar o objeto real para fazer essas descargas parciais da energia, que nunca vão satisfazer, porque não é a real. Ela é sempre baseada no conflito. Nós ficamos como alguém que tem uma sede constante, e que vez ou outra aparece alguém e fala: toma aqui só um golinho d'água, toma aqui só esse golinho. Você acaba de beber e está com sede. Aí você toma esse golinho e está com sede. É a mesma função dessas questões, desses conflitos, desses desejos mal resolvidos, que ficam na nossa consciência. Então nós temos aí o aparelho psíquico, e então ele começa a descarregar nas fantasias
as fantasias, usando o exemplo da jovem, que busca essa figura materna ou paterna, no caso desses afetos, mais para satisfazer esses afetos inconscientes. E vai satisfazer esse conflito. Só que isso tem um efeito no nosso psiquismo. Quando o ego descobriu isso, ele falou: agora eu sei como é que eu vou roubar a energia do inconsciente. Porque eu preciso da energia do inconsciente para eu viver. Se eu não tiver a energia que ele libera para mim, eu não existo. E agora, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a fantasiar. Eu vou criar um monte de coisa aqui que satisfaz, que eu sei o que é que está aí dentro. E vou começar a criar um monte de fantasia. Ele vai começar a liberar energia para mim. Porque ele não sabe diferenciar o que eu estou vendo aqui fora e o que eu crio aqui dentro. Então eu vou começar a fantasiar. Aí ele começou a criar a nossa mente ansiosa. Aí a nossa consciência ficou assim, não é? O tempo inteiro nós paramos, aí a mente a derivar, produzir uma imagem, pensamento ansioso, está sempre pensando em alguma coisa. É o ego fazendo teste do que ele vai achar para roubar a energia do inconsciente. Eu penso no trabalho, eu penso na esposa, eu penso toda hora pensando. Fantasia, pensa no quadro, pensa numa palavra, que são as representações ideativas que surgem na mente. Com a função de fazer o quê? Uma vez que eu imagino, ele acha que é real e joga energia lá. Eu ganho. Como quem fala assim, cria uma conta falsa e fala aí, deposita um dinheiro aí mensal para mim nessa conta. Como os nossos políticos não fazem. Cria uma conta falsa e a gente vai lá, todo dia depositando dinheiro aí naquela conta. Ele acha que aquilo é real, que é uma conta real, que na realidade não existe, é só algo, uma criação da mente. Então o inconsciente começa a depositar energia e o ego vai crescendo, vai ganhando campo. E é justamente aí que a gente começa a compreender o nosso papel nas comunicações. A fantasia tem um papel primordial nessa questão do animismo. Ela tem um papel primordial porque é justamente essa mente inquieta que cria fantasias o tempo inteiro que é uma mente propícia para que o animismo aconteça. É uma mente não calma, é uma mente como a gente viu, aquela água fervendo em turbilhão. Imagina que eu jogo uma pedra nessa água que eu acabei de mostrar para vocês. Algo que seja, que eu arremesse um fragmento pequeno de água aí nesse recipiente, que nós vemos agora. Imagine a nossa consciência. Será que ia fazer alguma diferença numa água em turbilhão? Não fazia diferença nenhuma, era só mais uma borbulha lá. Eu pouco ia perceber se algo me chega ali. Agora, se eu tenho uma mente calma, imaginemos esse vasilhame como um espelho d'água. Um simples toque de libélula ali naquele espelho de água gera uma propagação e eu percebo. É a mente em turbilhão, na qual o espírito manda a mensagem, fale isso, fala aquilo, só que a mente está em turbilhão, está fervendo. O ego está produzindo constantemente fantasias e delírios na mente, na tentativa de tirar a energia do inconsciente, e quando chega mais uma informação eu confundo com as muitas que ali já existiam. É só mais um fragmento que eu arremesso numa mente em turbilhão. Então fica muito mais difícil de eu separar o que é mediúnico e o que é fantasia. Fica muito mais difícil de eu poder fazer uma triagem do que me chega à mente. Algo que é muito importante para que possamos reduzir o animismo, ou a influência do médium nas comunicações. Então Allan Kardec coloca aí no capítulo 19 do Livro dos Médiuns essa seguinte questão: o espírito encarnado do médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir, provinda de outros espíritos? E o espírito que o orientava responde: exerce, porquanto se este não lhes são simpáticos, ou seja, não estão no mesmo grau de vibração, não têm a mente calma como os espíritos evoluídos têm, não possuem os arquivos inconscientes dos arquivos intelectuais que eles têm, ou seja, não são simpáticos, não têm sintonia, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias e aos seus pendores, às suas próprias ideias e aos seus pendores. Ou seja, ele começa a colocar conteúdos dele na mensagem do Espírito, porque a mente está em turbilhão.
Nós não sabemos direcionar. Então ele não sabe distinguir, como André Luiz, em um mundo maior, a vibração que o outro médium estava recebendo, ele recebeu e achou que era mediúnico. E então ele recebeu a vibração, fez o animismo e falou: eu estou vendo isso e isso. Na realidade estava vendo, mas não mediunicamente. Ele estava vendo sim como uma criação mental, uma fantasia que se cria, produzida da relação ego inconsciente, como nós acabamos de estudar aqui. E o Espírito então respondeu a Allan Kardec, e ele foi um pouco mais longe. Será que essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Vem o espírito do médico, como vimos na mensagem de André Luiz, e ele fala assim: eu vou escolher essa senhora. Ela não tem os conteúdos, mas tem a moral que se afinizava com ele, era simpática moralmente a ele. Ela não tem o conteúdo intelectual, mas eu vou escolhê-la para mandar a mensagem. Então ele a escolhe para dar a mensagem, e o Espírito responde: não há outra. Aquele médium que estuda e que tem a mente que se afinize à minha, não há outra questão, é essa mesmo. Os Espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Agora imagina que o Espírito quisesse psicografar naquela reunião com o médico que viu o livro, que viu a enfermeira, ele teria dificuldade. Então aqueles médicos não simpatizavam com ele, porque no momento em que ele chegasse, imagine que fosse o médium que viu o hospital, no momento que ele sintonizasse com o médium, para que ele pudesse escrever, com aquela vibração ele ia pensar no hospital, na enfermeira, no médico, ele ia começar a pensar em todo mundo. Só com a vibração que nem era direcionada a ele, diretamente, ele já pensou no hospital. Se fosse a ele, a mente ia produzir muito mais clichês do que produziria normalmente. Então o Espírito responde: não havendo entre eles simpatia, o Espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. No caso ele está falando A, não vou dizer A, vou dizer B. Ou alguém que é uma pessoa que não tem preparo. Ele quer mandar o recado, são os livros, são os médiuns que tiveram a mente ali em delírio. É o estonteado. Então nós percebemos a importância de nós conhecermos esse mecanismo para ter qualidade na prática mediúnica. Aqui no André Luiz criou-se a cultura de se trabalhar assim. Eu estou vendo tal quadro, aí de repente fulano, eu também estou vendo. Eu estou vendo outro quadro, confirmo. E são quadros, obviamente deve haver médios que são clarividentes. Mas imagine só, aqui entre 55 médios, daríamos para fazer aí, peguemos cerca de 10 médios, daríamos para fazer 5 salas mediúnicas. Em 5 salas, alguém estaria falando algo que induziria os outros médios ao animismo. E possivelmente atenderia uma pessoa passando uma informação equivocada. Em 5 salas diferentes, que já é muita coisa dentro de um centro. Então nós percebemos que aqui nós criamos essa cultura, é nossa. Inclusive eu estou inserida nela, mas não é a mais correta. O ideal seria que o médium, recebendo o quadro mediúnico, conversasse com o guia e lhe pedisse uma intuição, uma orientação a respeito do que se refere ao quadro. Ele tentasse de alguma forma levar o resultado do que se vê, e não o quadro. Se ele vê os livros que lhe vem à mente, se houver um espírito ali, ele vai perguntar: o que se trata esses livros? A mesma mente que constrói um quadro, que vê uma paisagem, que vê um espírito atrasado, recebe uma intuição. Se você tem sensibilidade para receber um quadro mediúnico, você tem também para receber um pensamento. Então se pergunta ao mentor o que significa que o atendido precisa estudar mais. Muitas vezes não nessa linguagem escorreita e tão completa, mas às vezes vem estudar, uma palavra solta, ou às vezes vem estudar mais, ou aqueles que têm mais sensibilidade estudam. A pessoa que está sentada ali precisa estudar mais. E o quadro se torna um apoio à intuição verbal, que não é baseada em quadros, ao que ele está recebendo, e não como a base central da sua mediunidade. Então lentamente essa mediunidade de se ver vai caindo em segundo plano.
porque ela é muito suscetível a engano. O médium que muitas vezes desenvolve essa capacidade de diálogo com o orientador, que é uma questão de exercício. Se hoje eu não consigo fazer isso, exercite, porque você vai conseguir. É uma questão de hábito. Porque do mesmo jeito que você criou o hábito, ou que nós criamos o hábito, de recebermos um quadro e falar, estou vendo um livro. Não há diálogo. Você recebe o quadro e passa ele para frente. Não há um questionamento. E isso nos deixa extremamente suscetíveis às obsessões. E se for uma imantação de um espírito que está no médium do lado? E se chegou o mentor do médium que está do lado e queria se comunicar através dele, você recebeu a irradiação. Como você vai saber se o quadro é real ou se é animismo? Ainda mais aqui, que nas salas nós sentamos os psicofônicos em uma região em que ficamos todos um ao lado do outro. Onde na mesa os espíritos vão se concentrar para se comunicar lá na vibração? Não, eles vão se concentrar onde estão os médios psicofônicos, porque é ali que a comunicação acontece. Embora ali também esteja um grande trabalho de extrema importância. Então, quando ele chega no médium, o outro do lado, que se não tiver a malícia desse esquema, vai sentir a vibração, aí os quadros começam a explodir na mente. Então, muitas vezes nós vemos, eu não estou vendo isso. Aí o outro começa a fazer aquele trabalho. É tão anímico que um fala que vê uma rosa, o outro fala que vê um lírio, mas vira uma flor. Isso quer dizer o quê? Que a mente do médium está vestindo a informação. É do mundo do médium. Então, como não há outra forma de trabalho, então vamos utilizar os médiums dessa forma. Às vezes a gente escorrega, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas poderia ser melhor. Então, nós fazendo esse trabalho de percepção, nós começamos a ver a importância de nos blindar contra isso. Podemos receber a vibração do espírito que está com o médium do lado, nós podemos receber a intuição de um quadro mental, de um espírito que não é evoluído e que pode nos enganar. Nós podemos ser induzidos pela mente de outro médium que está dizendo, que está vendo algo, e a nossa mente deriva, como o que aconteceu aqui, com a dinâmica que eu fiz com vocês, onde pessoas viram um quadro que não existia. Então só aí já são 3 fatores que nos levam a errar. Nessa evidência que chamamos de subjetiva, que é diferente da clarividência, onde o indivíduo vê o espírito, onde muitas vezes o indivíduo vê escrito no ar, palavras, orientações em clarividência. Ele de olhos abertos, talvez fechando o olho, ele não veja, de tão clarividente que é a sua mediunidade. Não os quadros mentais, que você fecha o olho e vê aquele quadro. Esse é o mais suscetível ao erro. Então, a lição que nos fica é que nós precisamos trabalhar a nossa mente, de trabalharmos em conjunto com a equipe espiritual para que diminuamos esses erros que nos acontecem. E à medida que o médium vai trabalhando, se no momento eu só tenho o quadro, leve um estímulo neutro. Tem pessoas que falam assim, eu estou vendo um livro de capa vermelha com 10 palavras escritas nele e que está no parágrafo 3 a informação. O que isso vai fazer? Vai produzir ainda mais na mente do outro médium. Aqueles detalhes, aquela construção. Só esses detalhes já mostram uma compensação inconsciente da insegurança do médium. Observe as orientações de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Como que eu faço isso, isso e isso? Uma palavra de resposta. Como que eu faço isso? Como é a vida no plano espiritual? Assim. O que eu devo para poder encontrar a paz? Ame. Não existe uma resposta longa, extensa. Os espíritos evoluídos são objetivos, claros, lúcidos. Falam muito com poucas palavras. Então, quando percebemos essas orientações, nos vigiemos. Porque pode ser a nossa mente. Isso serve para qualquer um de nós, inclusive a mim que vos fala. Isso nos serve como um alerta para que façamos o nosso exercício e comecemos a direcionar o nosso trabalho medíocre com qualidade, buscando orientação espiritual que nos vai fazer ser a preferência dos espíritos evoluídos. Aí muitas pessoas já vieram aqui a mim falar muitas vezes. Por que nós não recebemos a comunicação de um espírito tal aqui no centro? Por que nós não recebemos a comunicação de Bezerra de Menezes? Por que não experimentamos a comunicação de Viana de Carvalho, de um espírito que escreve um livro que está em todos os outros centros e que nunca aparece aqui no nosso centro? Qual é a resposta que vocês têm na mente de vocês?
Aí eu volto lá em Allan Kardec. Alguma coisa nós precisamos trabalhar. Alguma coisa nós precisamos mudar. Os espíritos procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Se eu vou a uma reunião que muitas vezes nem espíritos espíritas eu vejo, como muitas vezes nós vemos na sala as pessoas relatarem o indiano, o preto velho, a vovó, a pedra verde, todos os espíritos, mas não se vê um espírito normal, espírita. Você não vê, num centro espírita, você não vê um espírito espírita. Você vê todas as qualidades de espírito, que são muito bem-vindos e devem estar conosco para nos orientar. Mas onde estão os espíritas? Os espíritos espíritas conduzindo a nossa mediunidade, com a mediunidade espírita, que devemos nortear o nosso trabalho. Então essas questões começam a nos suscitar. Qual o nosso papel na mediunidade? Qual o nosso trabalho de orientação na condução da nossa mediunidade? Então nós percebemos que a nossa mente, ela emite essas irradiações e que ela sintoniza e dessintoniza. E como nós podemos acalmar isso? Como nós podemos trabalhar isso em nós? Primeiro, começar a criar o hábito de criar um diálogo com os nossos guias espirituais. Não trabalharmos somente em função do quadro que se vê. A não ser que você tenha já a mente muito trabalhada com muita segurança, para que nós possamos sair dessas armadilhas que nos possam surgir. Então, criando primeiro esse diálogo, nós vamos perceber. Mais tarde, se você se der a chance de fazer esse trabalho, você vai perceber, se você é portador dessa mediunidade, que ela vai começar a se reduzir no seu campo mediúnico. E outras faculdades irão surgir. Talvez uma sensibilidade maior aos ouvidos, o pensamento vai ficar mais claro. A mediunidade não avança nesse sentido porque não se dá chance. O médium recebe e fala. Então o mentor fica preso àquela porta, é a única ferramenta que ele tem para trabalhar com o médium. Ele só aceita o quadro, porque se eu levo uma palavra, ele não consegue reconhecer. Se eu falo para ele, diga estudar, isso foi da minha mente, eu não vou falar. Agora, se ele mostra o livro, ele fala, não, eu vi o livro. Aí ele tem mais segurança, porque é um estímulo, é uma imagem que lhe impressiona mais. Aí o espírito olha a mente do médium e fala, é a única coisa que me resta. Eu falo, ele não me escuta. E agora eu vou ter que trabalhar só com o quadro, porque ele não sabe trabalhar de outra forma. Então, a pessoa até tem outras mediunidades. A intuição bastante aflorada, o pensamento sagaz para detectar essas intuições, mas não se dá a liberdade de avançar. Não se dá a chance de evoluir mediunicamente. Ela fica presa à própria mente, nas suas produções anímicas, e o mentor se vê obrigado a trabalhar com a única ferramenta que ele acha que tem. E quando a gente tem um martelo na mão, tudo vira prego, porque só temos aquilo para fazer. Como diz o notável pensador Carl Rogers, se temos uma ferramenta na mão, tudo que vira é associado àquela ferramenta. Então, para acalmarmos a mente, fazendo esse diálogo com o mentor, recebendo essas orientações em intuição, em pensamento, fazendo com que o quadro se nos surja à mente como um apoio à intuição e não como uma mediunidade central, nós podemos usar uma ferramenta que é a meditação. A meditação é muito boa para acalmar a mente. Muitas vezes, 3 vezes nós fizemos isso aqui. Concentre na sua respiração. Muitos de vocês começaram a concentrar a mente. A conta para pagar, ou lembra de uma coisa, ou produz um quadro e volta para a respiração. É a fantasia sendo derivada. É ou não é assim? Eu tento fazer o Pai Nosso que estás no céu, aí pensa em outra coisa, tem que voltar, começa de novo o Pai Nosso. Quantos de nós não conseguem terminar o Pai Nosso em pensamento? Não consigo. Tenho que rezar em voz alta para poder terminar de rezar. É a mente em turbilhão. É influência, estou perturbado, e muitas vezes não é. É a mente, é aquela bacia fervendo que nós mostramos aí. A mente em turbilhão. Mas se usarmos essa técnica, por exemplo, da respiração, tirarmos 5 minutos, imaginemos que nós façamos isso 1 minuto na hora que o Espírito se liga a nós. Imaginemos que você é psicofônico e que você vai fazer um transe da vulgarmente conhecida incorporação.
Você fecha os olhos e faz esse exercício. Se concentra na respiração. Imagine você ficar 1 minuto sem derivar um pensamento sequer. É 1 minuto que o Espírito tem para colocar informações que são puramente deles na sua cabeça. É o momento em que a água se acalma, fica tranquila. E se a libélula encosta, se a folha cai, a água se propaga e você sabe que não é sua. Mas se você está lá sentado, esperando o quadro, com a mente em turbilhão, produzindo fantasias e ansiedades, o quadro vai ser a melhor opção. O discurso verbal se torna muito difícil de captar, porque os quadros, as imagens mentais impressionam muito mais. Então nós fechamos os olhos e fiquemos em silêncio, concentrados na nossa respiração. E nós estamos acalmando a mente, e lentamente o Espírito se conecta e ele vai fazendo aquele ditado. Diga A, aí você A. Diga B, você diz B. E você vai repetindo inicialmente aquele ditado e lentamente o Espírito vai se lhe conectando, até que ele se torne igual legenda de filme, automático. Mas a sua mente está calada, no médio consciente, que é a maioria de nós. E ele falando e você repetindo, lentamente, ali presente, ouvindo tudo, escutando tudo que ele diz na sua mente, sem ver qualquer quadro. Essa tese é excelente para as pessoas que são médicos psicofônicos. Acalmar a mente. Quando nós não meditamos, a mente é assim. Irradiando assim. Quando meditamos, a mente é assim. É a semelhança de que quem pega uma lupa e reúne os raios de radiação da mente. O que é que causa lá no solo? O que é que vocês veem lá no solo? Ao ponto de queimar. A mente gera uma força, ela condensa. Agora imaginemos nós quando chega um espírito sofredor e nós adotamos essa postura meditativa. A mente ganha em força, porque os raios não estão dispersos. A mente se concentra, ou concentra os raios, como alguém que reúne os raios do sol e consegue curar, consegue plasmar, consegue incorporar, consegue fazer o fenômeno mediúnico ganhar força, sempre com calma, com ética. Então a coisa acontece com muita propriedade, da forma que deveria acontecer. Se a mente está com os raios dispersos, sem estado meditativo, sem concentração, quando o Espírito manda um dos seus raios de orientação, é só mais um raio entre mundos. Agora, quando a mente está concentrada, se chega um raio diferente, é alguém que se nota. Eu organizo a mente, eu a acalmo, para que não se fique produzindo as derivações mentais através do animismo. Então, lentamente, nós vamos ganhando o que chamamos, o projeto Manuel Filomeno de Miranda chama de qualidade na prática mediúnica. A mediunidade vai evoluindo para um processo onde nós passamos a ser simpáticos aos bons espíritos. Aí é um momento em que se aproximam aqueles que se afinizam conosco para usar a mediunidade de forma mais lúcida, com mais habilidade, e passamos a ser instrumento não só dos espíritos que já estão conosco, mas também de espíritos que possam ser convidados, nos dando uma maior oportunidade de trabalho nas nossas realizações. Então o médium caminha na direção do mediunato, vai melhorando a comunicação, ele vai trabalhando na direção do equilíbrio. Hoje nós não vamos abrir espaço, nós vamos até abrir porque eu posso responder na aula seguinte. Nós tivemos aí um atraso de 10 minutos, porque as pessoas demoraram a entrar, e de 10 minutos de bônus. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem as perguntas, eu prometo trazer as respostas no curso que vem, e a gente vai fazer um último exercício para poder encerrar.
a seguinte indagação, dizendo que o pedido de um espírito evoluído, de um espírito nobre, é irrecusável. Um espírito nobre, que já está num grau de evolução considerado de luz, é irrecusável. Isso é muito bom, porque isso nos ensina uma seguinte questão nas salas mediúnicas. Muitas vezes nós estamos em trabalho e é nos dito assim: vamos lá fazer uma puxada, vamos lá recolher os espíritos que estão lá na casa de fulano de tal. Será que temos nós realmente a condição fluídica, na condição de médio de fazer isso? Então nós passamos a colocar a mente numa sintonia de vamos trazer pela força. É a mensagem inconsciente. Quando na realidade ela deveria ser hipnótica. Deveria ser: venha à minha casa, fazer um convite, para que dessa forma nós amplifiquemos a vibração dos espíritos que estão realmente fazendo o trabalho, não nós, para caso o espírito que esteja lá tenha merecimento, possa ser trazido. Então percebemos que a não compreensão desses estados de calmaria da mente, ou as induções que a mente faz levar, pode ser antagonista às vibrações do trabalho. Aí muitos de vocês devem estar se perguntando: mas não há espíritos que vão lá e buscam a força? Não. Realmente deve haver. Mas talvez tenham sido eles muito bons, mas ainda não no grau de evolução para pedirem e serem atendidos. Na obra Transição Planetária, um dos guias que se encontrava à praia no momento do evento, vendo os espíritos serviciando o corpo das vítimas ali, sugando os fluidos, naquela cena terrível, ele se aproxima com a equipe e os abutres que ali se encontravam espirituais dizem: vamos atacá-los, vamos agredi-los. E ele faz uma prece. E o que acontece? Os espíritos se paralisam, ficam estáticos. Ele não agrediu, ele não revidou, ele não disse uma palavra sequer, porque o pedido de um espírito nobre é irrecusável. Então essa crença do arrastar, do trazer, do fazer, é talvez ainda muito própria do nosso estágio evolutivo. Então abramos a nossa mente com essa questão mais hipnótica. Quando nos surgir a proposta de curar alguém, façamos um convite mental: vamos à casa de fulano, venha à nossa casa, nós lhe amamos tanto, e o pedido do amor será irrecusável. E é muito diferente de se dizer: vamos lá, vamos arrastar e fazer uma limpeza em todos os lugares. Venha à minha casa, pois aqui está o amor. Isso auxiliará muito as entidades que nos acompanham. Para fazer o trabalho, não seremos antagonistas, e sim agonistas, trabalhando juntos. Faremos um último exercício, e esse não terá surpresas. É realmente isso que eu vou estar dizendo aqui. Nós vamos fazer um exercício. Nós já treinamos a postura de entrar em contato com a respiração. Silenciar, tentar não pensar em nada e pensar, nossa, só na respiração. Enquanto vocês fazem isso, eu vou trazer alguns estímulos sonoros. Eu vou trazer palavras e observem se o que eu falo a vocês vem à mente ou não, para simularmos o que acontece na sala de trabalho. Fiquem com a mente o mais calma possível. E à medida que eu for dando os comandos, observe se a mente vai derivar o que eu estou falando. Se não, você está no caminho muito bem. Se sim, há algo a se trabalhar. Então vamos lá, vamos fazer um exercício. Eu vou dar alguns comandos verbais e vocês agora em silêncio, com a mente calma e tranquila, vão tentar continuar a partir dos meus comandos a não pensar em nada. A meta é não pensar em nada. Simplesmente a respiração no centro de tudo. E agora com a mente calma, trazendo a consciência e os batimentos cardíacos, a respiração, nós vamos sentir no nosso corpo, conectando-nos à essência espiritual que somos nós. E nessa sensação de paz, esvaziamos a mente.
Eu estou vendo Jesus. Eu estou vendo Jesus. Eu estou vendo Maria de Nazaré. Eu estou vendo Maria de Nazaré. Eu estou vendo a cruz. 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 A Sinfonia de Beethoven. A Ave Maria. A Sinfonia de Beethoven. A Ave Maria. Um amargo na boca. Um amargo na boca. Um amargo na boca. O sol. Eu estou vendo o sol. Eu estou vendo o sol. Muita paz. Com a mente ainda limpa, ficando tranquilos. Vamos retornando, abrir os olhos. Pode acender a luz, por favor. A ideia desse exercício é trabalhar justamente essa sinestesia, trabalhar a nossa mente. Se à medida que eu ia dando os comandos, você conseguiu manter a mente sem ver a imagem das palavras que eu dizia, você conseguiu trabalhar o organismo. É assim que fazemos na sala mediúnica. Se você conseguiu ficar calmo, concentrado na sua respiração, concentrado nas informações que lhe chegam, você conseguiu trabalhar o inimigo. E é essa postura que temos que ter na ação. Não deixar a nossa mente derivar pelos quadros que os outros médiuns falam a nós. Nós temos que direcionar a nossa mediunidade junto com o nosso orientador espiritual. Agora, se ela confirma o que os médiuns estão vendo, parabéns. O grupo está trabalhando em conjunto. Se não, é hora de avaliar. Então, essa é a postura que temos que ter na sala mediúnica. Nós temos que observar e perceber que, à medida que os comandos foram se dando, para alguns talvez tenha sido irresistível não pensar. Às vezes o quadro se explodia na mente e você nem via. E ele já estava aí. Agora, os que conseguiram passar pelas estimulações, mantendo a mente como um espelho, é o médium que está apto a receber a incorporação, a psicofonia, ou já está trabalhando a mente com uma educação mental que lhe facilite o trabalho na mediunidade. De forma alguma, toda a nossa atividade de hoje veio como uma crítica pejorativa e ácida, e sim como uma forma, uma sugestão. E aqueles que acharem que o ensinamento lhe trará um crescimento espiritual, adotem para si. Se deem a chance de fazer o trabalho de uma maneira diferente. Ah, mas eu trabalho aqui há 50 anos assim. Será que não era hora de mudar? Será que não seria a oportunidade de lhe se dar a chance de progredir em algum ponto da mediunidade? E talvez essa nem seja a forma que eu lhes trago da salvação. Mas o que eu lhes tento trazer é raciocinar como Allan Kardec nos ensina. A não receber tudo que nos vem à mente. Compreendendo que é animismo, como a mente funciona, favorecendo o equilíbrio no trabalho mediúnico. Porque a presença de vocês em um grupo já modificará o grupo. Um trabalhando diferente já modificará o grupo que quer se manter estagnado. Por isso é tão bom estudar. Por isso é tão boa as palestras. Porque elas pulverizam o conhecimento e levam para as casas a informação, levando qualidade nos trabalhos, nas práticas, o que é muito eficiente. Então, aqueles que acharam adequado, que estão receptivos, que se façam uso dessa informação.
Tentem fazer diferente, a conduzir a mediunidade, e observem os espíritos que se aproximaram de vocês. O linguajar, quem são as novas ferramentas que irão lhe surgir à mão para a atividade mediúnica? Ah, mas eu não estou conseguindo. A mediunidade só se alcança com exercício. O exercício constante, a repetição. E à medida que se repete, a qualidade vai sendo alcançada ao longo dos anos. E fica aqui essa mensagem, para que possamos usar isso para a qualidade na prática mediúnica. E não como uma crítica ao nosso trabalho que vem nos fazendo há tanto tempo e ajudando muita gente, mas para que possamos melhorar e levar a paz a todos aqueles que nos buscam.